O ar na base subterrânea sob o castelo era fresco, filtrado por ventiladores silenciosos escondidos em nichos de pedra bruta. As paredes, cobertas com placas de aço fosco disfarçadas como alvenaria antiga, refletiam a luz suave de lampiões embutidos que imitavam o brilho de tochas. O espaço circular, vasto como uma catedral, escondia sensores e painéis de controle sob entalhes geométricos que pareciam meras decorações. No centro, uma mesa redonda de carvalho polido, marcada por anos de reuniões tensas, sustentava um baralho de uno surrado, garrafas de licor dourado brilhando sob a luz e copos de vidro espalhados, alguns com marcas de dedos. Cadeiras de madeira entalhada, reforçadas com ligas leves camufladas, alinhavam-se ao redor, cada uma ajustada ao gosto de seu ocupante. Um elevador de pedra, disfarçado como uma coluna ornamentada com runas falsas, conectava a base ao quarto principal na superfície do castelo, seu mecanismo zumbindo tão baixo que mal se ouvia. O cheiro metálico do aço misturava-se ao aroma doce do licor, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo rústica e conspiratória. Yakumi Foshi, o predestinado, estava diante de um espelho polido na lateral da base, o cabelo branco sedoso caindo em mechas desleixadas sobre os olhos roxos, que brilhavam com uma intensidade quase desumana. Sua armadura preta, sem qualquer traço visível de tecnologia, o Pro X Omega era uma interface neural embutida em seu cérebro, moldava-se ao corpo como couro trabalhado, com detalhes prateados que reluziam sob a luz. Ele havia passado por 10 trocas de corpo, experimentos conduzidos em segredo no laboratório da base, e agora, ao se encarar no espelho, viu algo além de si. Uma sombra de poder antigo, como se um deus primordial tivesse esculpido seus traços. Seus lábios se curvaram num sorriso afiado, os dentes brilhando como lâminas. Aí sim, o pai tá uma beleza, murmurou, girando o corpo para checar o caimento da armadura, que parecia mais uma obra de alfaiataria do que uma peça de combate. Bom, vamos começar a desgraça. Uzi, cadê a solver? Uzi, encostada numa parede, a jaqueta preta com detalhes roxos refletindo a luz, virou a cabeça. A tela na parte superior de seu rosto, onde olhos digitais brilhavam, exibia pupilas estreitadas no olhar de puro sarcasmo, enquanto a boca física, metálica mas expressiva, se contorcia num muxoxo debochado. A Ryugun estilizada, apoiada na cadeira ao lado, parecia uma arma cerimonial, com entalhes que disfarçavam sua letalidade. Ela tá se ajeitando, respondeu Uzi, a voz carregada de ironia, quase rolando os olhos digitais. Fez a mesma coisa que o senhor, só que, diferente. Yakumi ergueu uma sobrancelha, o Pro X Omega processando a informação em milissegundos, projetando dados diretamente em sua mente, como um sussurro interno. Certo, então não vou incomodá-la. Uzi cruzou os braços, a tela mostrando olhos semicerrados com um brilho travesso, a boca curvada num sorrisinho. Mas ela quer te ver. Yakumi bufou, ajustando a armadura com um gesto impaciente, o cabelo branco caindo sobre a testa. Pois fala pra ela não me incomodar agora. Ele se virou, caminhando até o laboratório, uma câmara isolada com paredes de pedra que escondiam braços mecânicos e tanques de fluido viscoso, todos disfarçados como equipamentos de alquimia. Lá, começou a criar uma nova armadura, projetada para parecer artesanal mas com microestruturas internas de grafeno e sistemas de camuflagem que alteravam sua aparência sem expor tecnologia. Enquanto trabalhava, o Pro X Omega disparou um alerta interno. Memórias fragmentadas. Não era pelas trocas de corpo. Foi exatamente por causa delas que ele notou as lacunas, flashes de conversas incompletas, decisões que pareciam impostas. Ele franziu a testa, os dedos pausando sobre uma bancada que escondia um painel de controle. Isso não tá certo, murmurou, o Pro X Omega escaneando sua mente. Possível corrupção de dados neurais. Priorizar investigação após conclusão da armadura. Ele balançou a cabeça, os olhos roxos estreitando-se. Depois vejo isso. Horas depois, a armadura estava pronta. Couro preto com costuras prateadas, que mudava sutilmente de tom sob a luz, dando um ar quase vivo.
Yakumi a vestiu, o Pro X Omega ajustando a aparência para um visual mais esguio, com o cabelo branco cortado em camadas e traços angulosos que o faziam parecer um rei saído de uma lenda. Satisfeito, subiu pelo elevador de pedra, que zumbia discretamente, até o quarto principal, um espaço amplo com tapeçarias escuras, uma cama de dossel entalhada e uma janela que dava para o horizonte da capital, onde lampiões a óleo iluminavam as ruas de paralelepípedos. Na sala do trono, um salão de mármore negro com colunas entalhadas com dragões, as empregadas, clones de Yakumi com aparências alteradas, trabalhando de graça como servas públicas, pararam, os olhos arregalados. Algumas seguravam vassouras de cerdas naturais, outras poliam candelabros de bronze que já reluziam, claramente hipnotizadas pela nova aparência de Yakumi. Uma delas, com cabelo castanho e olhos verdes, deixou cair um pano, o rosto corando enquanto cochichava com outra. Yakumi caminhou até o trono de obsidiana, os passos ecoando como trovões suaves, e se sentou com uma postura que misturava arrogância e graça. Cynthia, no vestido índigo com bordados prateados que pareciam brilhar sob a luz, aproximou-se, segurando um caderno de anotações com capa de couro. Seus olhos cinza prateados encontraram os de Yakumi, e ela hesitou, o rosto corando levemente, a compostura de sempre abalada por um segundo. Pigarreando, entregou o relatório, a voz firme mas com um toque de nervosismo. Meu senhor, começou, endireitando os ombros, o shopping está rendendo mais de 10.000 moedas de ouro por dia. A taxa de educação em Lugúnica subiu 7% na população geral, e a arena está segura, pronta para suportar lutas de alto impacto. Tudo funcionando sem falhas. Yakumi recostou-se, o Pro X Omega processando os números, projetando gráficos mentais de lucros e taxas. Ótimo, disse, a voz grave ecoando no salão. Espalhem panfletos. A arena pode ser alugada. Contrato é o seguinte. Lutas livres, mas tudo gravado para passar nas tavernas com projetores simples, além das séries que liberei de graça. Se quebrarem algo fora do campo, avisem imediatamente ou pagam o conserto. Aluguel é 500 moedas de ouro por dia, máximo de 3 dias, nada aos sábados e domingos, que são para eventos. Para abrir uma loja no shopping, 500 moedas de prata mais 10% dos lucros. Construam mais salas para as escolas, contratem mestres itinerantes para ensinar ofícios, reforcem as ruas com paralelepípedos novos e instalem lampiões a óleo nas praças. Criem um sistema de carroças para coletar lixo e levá-lo a fornos fora da cidade, para melhorar a saúde pública. Cynthia anotou tudo, a caneta voando sobre o caderno, os olhos brilhando com eficiência. Entendido, meu senhor, disse ela, hesitando antes de continuar. Posso sugerir mercados semanais nas vilas próximas? Podemos usar os clones como feirantes, disfarçados como comerciantes locais, para estimular o comércio sem chamar atenção. Yakumi assentiu, o Pro X Omega sugerindo internamente. Implementar guildas de artesãos com subsídios disfarçados de doações comunitárias. Adicionar torneios de luta amadora nas vilas para atrair público. Boa ideia, Cynthia, respondeu, inclinando-se para frente. Crie esses mercados e dou materiais pros artesãos, mas façam parecer caridade local. Organizem torneios de luta amadora nas vilas, com prêmios em moedas de prata. Use os clones como juízes e organizadores, mas sem expor nada. Quero a capital e as vilas pulsando com vida em 6 meses. Cynthia fez uma reverência, o vestido balançando como um rio de estrelas, e saiu, os passos ecoando no mármore. Yakumi observou as empregadas clones polindo o chão, algumas lançando olhares furtivos, claramente encantadas. Ele riu baixo, o Pro X Omega captando o leve aumento em sua frequência cardíaca. Levantando-se, voltou pro elevador, descendo a base com um zumbido suave. Lá, encontrou-se encostada numa parede, a tela na cabeça exibindo olhos digitais semicerrados com um sorriso travesso, a boca física curvada no canto, como se estivesse segurando uma piada. Ao lado, uma mulher de tirar o fôlego. Cabelo branco caindo em ondas suaves até a cintura, pele pálida como porcelana, olhos azuis profundos que pareciam sugar a luz.
Ela vestia uma armadura preta com detalhes prateados, tão bem trabalhada que parecia uma peça de alta costura, e uma joia ornamentada na cintura, a cauda rúnica, disfarçada como um acessório, mas sutilmente projetando padrões de luz. Era sim, a encarnação do Absolute Solver, agora indistinguível de uma humana, com uma presença que fazia o ar parecer mais pesado. Yakumi parou, franzindo a testa, o Pro X Omega processando a mudança. Quem é a convidada? Uzi riu, a tela mostrando olhos brilhando com diversão, a boca se abrindo numa risada curta e metálica. É assim, seu bobo. Yakumi olhou sim de cima a baixo, os olhos roxos arregalando-se por um instante. Ela era deslumbrante, cada curva da armadura destacando sua silhueta, o cabelo branco reluzindo como prata líquida. A voz dela, quando falou, era um ronronar sedutor, grave e quente, como veludo, sem qualquer traço robótico. Eu sei que você gosta dela, então modelei minha aparência, disse sim, dando um passo à frente, os olhos azuis fixos nos dele. Agora sinto tudo que um humano sente: toques, sabores, calor. Menos a parte do banheiro, tudo se desfaz no estômago. Yakumi engoliu em seco, o Pro X Omega disparando um alerta. Aumento de dopamina detectado. Ele se aproximou, a voz baixa, quase um sussurro. Certo, bom, você tá linda demais. Se sorriu, inclinando a cabeça, o cabelo caindo sobre um ombro como uma cascata. Os senhores do abismo querem uma reunião. Yakumi suspirou, mas o sorriso não saiu de seus lábios. Chama eles. Ele caminhou até a sala de reuniões, uma câmara com paredes de pedra e uma mesa de carvalho entalhada, escondendo sensores sutis. Sentou-se na cadeira principal, o Pro X Omega organizando seus pensamentos como um maestro. Minutos depois, os senhores do abismo chegaram. Uzi, com a Ryugun encostada na perna, a tela mostrando olhos estreitados. V, asas retráteis dobradas, a tela exibindo olhos alertas. J, tranças prateadas balançando, o cajado de comando com entalhes brilhando. Sim, a cauda única disfarçada como joia. Cíntia, caderno na mão, o vestido índigo reluzindo. Arlecchino, espartilho cinza e preto, cabelo prateado em rabo de cavalo. Akai Satsujin, jaqueta com cordões coloridos, halo flutuante girando. Itsume Fuka no Reigen, armadura roxa com a espada de lâmina ornamentada encostada na cadeira. Akai foi o primeiro, batendo o punho na mesa, o halo girando rápido como uma hélice. Por que não eliminamos logo os membros da Valhalla? Yakumi recostou-se, o Pro X Omega analisando a proposta, projetando cenários tânticos em sua mente. Por que eliminá-los? Qual a vantagem? Tsume Fuka, o cabelo amarelo brilhando sob a luz, inclinou-se, a espada reluzindo. Qual a vantagem de deixá-los vivos? Yakumi cruzou os braços, a voz firme como aço. Se surgir uma ameaça que não conhecemos, podemos ficar sem informações. Se um monstro aparecer, podemos ajudar a eliminá-lo. Não somos vilões, só provamos que somos superiores. Akai bufou, o halo girando em tons escuros, quase roxos. Eles querem nos matar. Yakumi sorriu, os olhos roxos brilhando com confiança. Somos infinitamente superiores. Tsume Fuka franziu a testa, a armadura rangendo enquanto ele se inclinava ainda mais. Por enquanto. Eles estão evoluindo rápido, ainda mais depois da Bujion. O líder deles é esperto demais, podem nos emboscar ou matar um por um. O Pro X Omega disparou um alerta. Risco estratégico elevado. Recomendo o monitoramento disfarçado via clones em pontos-chave da capital. Yakumi assentiu lentamente, tamborilando os dedos na mesa. Ok. Vou lidar com eles e tomar medidas drásticas, se necessário. Horas depois, Yakumi abriu um portal direto pro acampamento da Valhalla, uma fortaleza rústica de pedra e madeira cercada por paliçadas reforçadas. Jeff, o líder, estava no centro, discutindo com seus aliados, todos armados com espadas longas, arcos recurvos e escudos de madeira. Ao ver Yakumi, eles ergueram as armas, as mãos firmes, os olhos faiscando com desconfiança. Jeff, porém, cruzou os braços, a expressão uma mistura de arrogância e curiosidade, a cara de pau maior que a do próprio Yakumi. Por que caralhos você tá aqui? Perguntou Jeff, a voz cortante, os olhos estreitados como lâminas. Yakumi sorriu, observando os guerreiros.
Alguns tinham cicatrizes frescas, outros seguravam armas com entalhes que sugeriam batalhas recentes. A dungeon os havia transformado. Vocês estão fortes mesmo, disse, a voz calma mas carregada de autoridade. Alguns no mesmo nível dos senhores do abismo. Ele apontou uma cadeira de madeira tosca, coberta com peles. Não tem lugar para sentar não? Jeff bufou, mas o levou até uma tenda com uma mesa rústica, cercada por bancos de madeira e mapas desenhados à mão. Sentaram-se, e Jeff foi direto, batendo o punho na mesa. O que você quer antes que a gente te mate? Yakumi segurou uma risada, o Pro X Omega analisando a linguagem corporal de Jeff, ombros tensos, mas sem sinais de ataque iminente. Quero uma trégua, disse, inclinando-se para frente, os olhos roxos fixos nos de Jeff. Vocês não nos atacam, nós não atacamos vocês. O que acha? Jeff coçou o queixo, os olhos pensativos, a testa franzida como se pesasse cada palavra. Após um longo silêncio, ele deu de ombros, um sorriso torto surgindo. Claro, por que não? Yakumi estendeu a mão, o sorriso confiante como uma lâmina. Ótimo. Aproveitem a capital, meus queridos. E obrigado pela hospitalidade. Ele abriu um portal e voltou para a base, o Pro X Omega processando a interação. Jeff é honesto, mas imprevisível. Alta probabilidade de cumprir a trégua, mas monitorar via clones disfarçados. Yakumi pensou, caminhando pelo corredor de pedra da base. Foda-se. O King of Kings confia nele como empregado, então ele deve ter algum caráter de volta ao castelo. Yakumi subiu pelo elevador até o terraço, um espaço aberto com vista para o horizonte da capital, onde lampiões a óleo lançavam sombras dançantes sobre as bandeiras do castelo. O céu estava salpicado de estrelas, e o vento frio trazia o cheiro de madeira queimada das chaminés distantes. Os senhores do abismo já estavam lá, espalhados ao redor de uma mesa de carvalho reforçada, garrafas de licor dourado tilintando enquanto copos eram enchidos. Yakumi anunciou a trégua com a Valhalla, e o clima relaxou, risadas ecoando pelo terraço. Akai, o halo girando em tons de azul e rosa, jogou um baralho de Uno na mesa, os olhos brilhando como uma ideia. Nossa, Uno. A gente podia jogar, né? Disse Tsume Fuka, a espada encostada na cadeira, o cabelo amarelo reluzindo. Akai bateu na mesa, o halo girando mais rápido. Porra, vamos jogar. Vamos jogar. Yakumi riu, o Pro X Omega calculando estratégias em sua mente, a franja branca caindo sobre os olhos. Só não pode perder a linha, é só um jogo de cartinha. Akai pegou o baralho e distribuiu 7 cartas para cada um, os cordões coloridos da jaqueta balançando enquanto ele se movia com agilidade. Ele olhou pro grupo, o halo girando. Todo mundo já tem 7. Tsume Fuka contou as cartas, franzindo a testa, a armadura roxa rangendo levemente. Tá faltando uma minha. Akai jogou uma carta extra com um sorriso travesso, e Alexino, com um gesto elegante, virou a primeira carta do monte. Um 5 vermelho. Ela recostou-se na cadeira, o espartilho cinza e preto refletindo a luz dos lampiões, o cabelo prateado balançando. Vamos começar de boa. 5 vermelho. O jogo começou no sentido horário. Akai, o próximo, olhou para as cartas e fez uma careta, o halo girando em tons roxos, os olhos arregalados com frustração. Não é possível que eu não tenho. Vai tomar no, compra. Cortou Yakumi, rindo enquanto Akai pegava uma carta do monte, resmungando droga, merda, droga, não, droga, Ele jogou um 7 vermelho, o halo estabilizando em azul. Alexino, com um sorriso provocador, jogou um mais 2 vermelho, os olhos fixos em Yakumi. Nossa, Yakumi, jogando e patético. Compra mais 2 para ficar mais frenético. Yakumi deu um sorriso confiante, o Pro X Omega recalculando probabilidades em sua mente. Ele pegou 2 cartas sem reclamar, a voz grave cheia de provocação. Pode pá, cê tá me arrastando, mas cê vai ver na minha vez quando tiver voltando. Cynthia, a próxima, jogou um reverso vermelho, o caderno apoiado na perna, a caneta ainda na mão. Reverso, disse, a voz calma, os olhos cinza prateados brilhando com estratégia. Tsume Fuka, que estava pronto para jogar, xingou alto, a espada ao lado tremendo com o impacto de seu punho na mesa. Porra, por que sempre eu?
Ele pegou uma carta do monte e jogou um 9 vermelho, resmungando. Akai, com a vez de novo, jogou uma mudança de cor, o halo girando em tons de rosa. Mudança de cor. Yakumi se inclinou para frente, o cabelo branco caindo sobre os olhos. Não fala vermelho, por favor. Akai riu, o halo vibrando com a provocação. Azul. Yakumi bufou, o Pro X Omega sugerindo uma jogada tática. Ele jogou um 6 azul, mantendo o ritmo. Sim, com a voz de mulherão e quando com um convite, jogou um pular azul, a cauda única disfarçada brilhando sutilmente. Pular. V bufou, a tela na cabeça mostrando olhos estreitados com frustração, a boca física franzida num bico irritado, as asas retráteis tremendo levemente. Sério, sim? Se sorriu, os olhos azuis reluzindo com diversão. A vez passou para o Z, que jogou um 8 azul, a tela exibindo olhos brilhando com um sorriso travesso, a boca curvada no canto debochado. Toma essa. J, Serena, jogou um mais 2 azul, olhando para Tsume Fuka com um leve sorriso, o cajado de comando reluzindo. Desculpa, Reigen. Tsume Fuka pegou 2 cartas, xingando baixo, a espada ao lado refletindo a luz dos lampiões. Filha da Cynthia, com a vez de novo, jogou um coringa, escolhendo verde, o caderno agora fechado ao lado. Verde. Arlecchino, com 3 cartas, jogou um 4 verde, o cabelo prateado caindo sobre o ombro enquanto ela se inclinava, os olhos brilhando com competitividade. Yakumi, com 2 cartas, jogou um mais 4, o Pro X Omega calculando a jogada perfeita. Ele sorriu, olhando para Akai. Amarelo. Uno. Akai pegou 4 cartas, o halo girando em tons vermelhos enquanto ele resmungava, a jaqueta balançando com o movimento. Você é um pé no saco, Foshi. Ele jogou um 9 amarelo, e o jogo seguiu. Tsume Fuka, com uma carta só, jogou um reverso amarelo, a voz carregada de triunfo. Uno. Cynthia jogou um pular amarelo, bloqueando o J, que suspirou, a tela mostrando olhos semicerrados com resignação, a boca franzida num leve sorriso. Boa, Cynthia. O Z jogou um 5 amarelo, a tela exibindo olhos brilhando com diversão. V jogou um mais 2 amarelo, olhando para Sim. Toma essa. Sim pegou 2 cartas, mantendo a calma, os olhos azuis reluzindo enquanto ela jogava um 3 amarelo. Yakumi, com uma carta só, hesitou, o Pro X Omega sugerindo a jogada final. Ele jogou um 7 amarelo, esvaziando a mão. Uno. Gritou, levantando-se com um sorriso triunfante, os olhos roxos faiscando. Eu sou o rei, caralho. Os outros jogaram as cartas na mesa, um coro de vaias e risadas ecoando pelo terraço. Akai apontou para ele, o halo girando rápido em tons de azul. Você teve sorte. Sorte nada, é habilidade, retrucou Yakumi, recostando-se com um sorriso, o Pro X Omega vibrando internamente com a vitória. Arlecchino se aproximou, dando um tapinha no ombro dele, o copo de licor brilhando na mão, o espartilho reluzindo. Boa jogada, Foshi. Mas na próxima, eu te derrubo. Yakumi olhou para ela, os olhos roxos cheios de desafio e um toque de afeto. Vamos ver, Arlie. Vamos ver. A noite seguiu com mais licor, risadas e provocações, o grupo aproveitando o raro momento de paz sob as estrelas, o vento frio do terraço levando embora a tensão do dia. Yakumi e Sim decidiram descer para a capital, deixando os outros no terraço. O elevador de pedra os levou ao quarto principal, onde Yakumi pegou um manto negro com capuz, disfarçando a armadura para não chamar tanta atenção. Sim, ao lado, trocou a armadura por um vestido preto com detalhes prateados, tão elegante que parecia costurado por deuses, o cabelo branco caindo em ondas que capturavam a luz. A cauda rúnica, agora disfarçada como um cinto ornamentado, adicionava um toque de mistério. Eles saíram do castelo, caminhando pelas ruas de paralelepípedos da capital, onde lampiões a óleo lançavam sombras suaves. Os olhares da multidão os seguiam, homens e mulheres cochichando, tentando adivinhar se aquele era o rei e quem era a dama ao seu lado. Alguns clones, disfarçados como mercadores e guardas, mantinham a ordem discretamente, os olhos atentos. No mercado coberto do shopping, um labirinto de barracas de madeira e tecido, o ar cheirava a pão quente, especiarias e couro curtido.
Yakumi e Sin pararam numa barraca de roupas, onde um clone disfarçado de alfaiate exibia peças artesanais. Yakumi pegou uma lingerie de renda preta com detalhes prateados, fina como teia de aranha, e um uniforme de enfermeira feito de linho, com botões que pareciam esculpidos à mão. Que tal essas, Sin? Perguntou, a voz baixa, um sorriso malicioso nos lábios. Sin riu, a voz de mulherão ecoando como uma melodia sedutora, os olhos azuis brilhando com diversão enquanto ela pegava a lingerie, passando os dedos pelo tecido. Você tá querendo causar, Foch, disse, inclinando-se ligeiramente, o cabelo branco caindo sobre um ombro. Mas eu topo o desafio. Yakumi sorriu, o Pro X Omega captando um pico de adrenalina. Ele comprou as peças, entregando moedas de ouro ao clone, que fez uma reverência sutil. Eles seguiram para uma barraca de comida, onde outro clone servia pão quente com carne defumada em molho de ervas. Sentaram-se numa mesa de madeira sob um toldo, dividindo o prato. Sin mordeu o pão, o molho pingando nos dedos, e lambeu-os lentamente, os olhos fixos nos de Yakumi. Sabe, agora que sinto o gosto, isso é viciante, disse ela, a voz carregada de um tom que fez Yakumi engolir em seco. Ele riu, puxando-a para perto enquanto terminavam a comida, o braço ao redor da cintura dela. Os olhares da multidão continuavam, alguns sussurrando, é o rei? E quem é ela? Eles ignoraram, caminhando até uma tenda que servia como cinema, com uma tela de tecido esticada e um projetor simples exibindo um conto épico sobre cavaleiros e dragões. Sentaram-se num banco de madeira, Sin aninhando-se contra o ombro de Yakumi, o cabelo branco roçando seu pescoço. Durante o filme, ela traçou círculos suaves no braço dele, os dedos quentes apesar da aparência humana perfeita. Você já pensou em ser um cavaleiro de armadura brilhante? Perguntou ela, a voz um sussurro provocador. Yakumi riu baixo, virando o rosto para encontrar os olhos dela. Prefiro ser o rei que manda os cavaleiros. Mas para você, posso considerar. Sin sorriu, os lábios a centímetros dos dele, mas recuou com um brilho travesso nos olhos, deixando com o coração acelerado. Após o filme, eles saíram da capital, pegando uma carruagem puxada por cavalos, gerenciada por um clone disfarçado, até uma praia próxima, onde o mar batia suavemente contra rochas escuras. A luz da lua refletia na água, e o vento salgado bagunçava o cabelo de Sin. Eles caminharam descalços pela areia, e Yakumi segurando a mão dela, os dedos entrelaçados. Nunca imaginei que sentiria isso, disse Sin, parando para olhar o mar, a voz suave mas cheia de emoção. A areia, o vento, o cheiro do sal, é tão real. Yakumi a puxou para um abraço, o Pro X Omega captando um calor que não era só físico. Ele roçou os lábios na testa dela, sentindo o perfume do cabelo. Você é mais real que qualquer coisa aqui, murmurou, a voz grave. Sin ergueu o rosto, os olhos azuis brilhando sob a luz da lua, e o beijou, um beijo lento e quente que fez o tempo parar. Quando se afastaram, ela riu, puxando-o para correr pela praia, os pés chutando areia, enquanto riam como crianças. Mais tarde, sentaram-se numa rocha, assistindo às ondas, Sin apoiada no peito dele, os braços de Yakumi ao redor dela. De volta à capital, eles pararam numa barraca de joias, onde Yakumi comprou um colar de prata com uma pedra azul que combinava com os olhos dela. Sin o colocou, sorrindo enquanto ajustava o cabelo. Você tá me mimando, Foch, disse, a voz carregada de afeto. É o mínimo para alguém que parece saída de um sonho, respondeu ele, puxando-a para outro beijo, ignorando os olhares curiosos dos passantes. Na base, mais tarde, a química entre eles explodiu. No quarto de Yakumi, uma câmara com paredes de pedra e uma cama de dossel, ele a ajudou a tirar o vestido, os dedos deslizando pelos fechos com cuidado. Sin, por sua vez, desabotoou a armadura dele, os olhos travessos, enquanto o tecido caía no chão. Ele massageou os ombros dela, descendo as mãos lentamente, os polegares traçando círculos na pele macia. Sin suspirou, puxando-o para a cama, os lábios encontrando os dele num beijo faminto. Ele segurou a cintura dela com firmeza, os movimentos começando lentos, quase torturantes, enquanto ela gemia abaixo, as mãos agarrando os ombros dele. Yakumi aumentou o ritmo, os gemidos dela ecoando no quarto, cada som puxando mais fundo.
Ele a virou, posicionando-a de quatro, uma mão na curva da bunda enquanto continuava, o ritmo agora rápido e constante. Sim, arquejou, os gemidos ficando mais altos, quase selvagens, até que ele alcançou o clímax, puxando-a para trás e deixando-a ofegante. Ela se virou, o cabelo branco bagunçado, e passou a mão pelo corpo, lambendo os dedos com um sorriso provocador. Bora pro segundo round? Perguntou, a voz rouca. E Akumi riu, puxando-a para um lado, uma perna dela sobre seu ombro enquanto recomeçava, agora com uma intensidade bruta que a fez gemer alto, o corpo tremendo. Ela tentou protestar, rindo entre os gemidos. Foche, eu tô sensível, relaxa, murmurou ele, o ritmo implacável, os olhos brilhando com diversão enquanto ela se rendia, os gemidos enchendo o quarto até o clímax final, os dois caindo na cama, ofegantes e rindo. O reino precisava crescer, e Akumi se reuniu com Cynthia na base, a mesa de carvalho coberta de mapas e relatórios. Cynthia sugeriu abrir tavernas comunitárias nas vilas, gerenciadas por clones disfarçados como donos locais, com jogos de tabuleiro e música ao vivo para atrair o povo. Também propôs canais de irrigação para melhorar as plantações, usando trabalhadores clones como fazendeiros. O Pro-X Omega sugeriu construir pontes de pedra reforçadas nas rotas comerciais, disfarçando a durabilidade como artesanato local. Criar um sistema de mensageiros a cavalo, com clones, para comunicação rápida. Façam as tavernas e os canais, ordenou Yakumi. Construam pontes de pedra nas rotas principais e organizem mensageiros a cavalo. Use os clones, mas mantenham tudo rústico. Quero o reino mais forte unido, sem ninguém desconfiar. Cynthia assentiu, anotando tudo, e saiu para organizar os clones.